Bah! Minha diretoria, sejam bem-vindos. O bar está aberto. Hoje vamos falar do pasto ao assado e vocês vão descobrir que do boi só se perde o berro. Não é, Camila? É isso aí, meu amigo. Então, nós estamos muito felizes de estarmos aqui hoje na casa do El Topador, nosso amigo Antônio. E estamos aqui com a Ana Doralina. Ela é gerente da carne certificada Angus, pertencente à Associação Brasileira de Angus. E o El Topador, nosso amigo Antônio Costa Guta. Me fala um pouco de ti, Antônio. Salve, salve, bom dia. Prazer imenso receber vocês aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Obrigada. Estamos no Rancho Tabacaraí. É nosso novo filho grande do projeto El Topador. Falo isso porque Tabacaraí significa de fato o filho de um grande líder na língua guarani. E estou aí, feliz pelo convite, poder fazer um assadinho aqui atrás junto com a minha equipe e receber vocês com uma bela Patagônia, com a presença de todos vocês. Nós agradecemos imensamente muito bacana. A recepção. E primeiramente vou citar as pessoas que nos proporcionam aqui esse momento, nossos patrocinadores: Tulipas Joias de Passo Fundo, Jato, Pioneer e a Bayer. E Ana, eu gostaria de te perguntar então, além que tu falasse um pouquinho de ti, mas a gente já vai chegar hoje chegando. Me conta na sequência se a produção da carne bovina, ela polui o nosso meio ambiente ou ela não polui. Então, bom dia, em primeiro lugar. Obrigado, Antônio, por nos receber nesse belo lugar. Nem parece que a gente está em Porto Alegre, né? Parece que a gente está dentro de uma bolha, com essa natureza, esse lugar muito legal. Obrigado pelo convite. Uma oportunidade muito legal da gente poder falar sobre pecuária, falar sobre a produção de carne, tudo que envolve isso, comunicar isso para o público urbano, né? Isso é muito importante. O quanto que a gente tem que fazer esse trabalho, puxar essa responsabilidade para nós, de comunicarmos mais e, além de tudo, comunicarmos melhor, né? Trazermos informações realmente relevantes e confiáveis, vamos dizer assim. Eu sou médica veterinária de formação, trabalho na Associação Brasileira de Angus já há 20 anos, né? Já uma longa trajetória dentro da associação. Sou filha, neta, bisneta, tataraneta, sou a quinta geração da família a trabalhar com pecuária. Sou natural de Santana do Livramento, conheço o Antônio, a família do Antônio Delá, que também é toda de Livramento. Então me envolvo sempre, a minha vida sempre foi muito no campo, fui criada na estância, morei muito tempo lá, até vim para a cidade com a família toda, meus irmãos. E isso sempre eu carreguei muito isso, sabe? Essa história, esse legado, tudo que a gente viveu na infância, o quanto que a gente aprendeu, a questão de respeitar, né? O quanto que é importante a gente ter o entendimento do legado que a gente carrega, né? Eu tento passar isso hoje para os meus filhos, né? Eu estou aqui temporariamente, isso aqui não é meu, eu recebi isso de família e eu tenho a responsabilidade de dar continuidade para isso aqui e deixar essa consciência para as próximas gerações que vão me seguir, se Deus quiser que meus filhos sigam ali o negócio e consigam honrar tudo isso, né? Esse legado e o quanto que a gente tem de compromisso, respeitar o ambiente, respeitar os animais, produzir, né, de uma forma correta, respeitando tudo isso e entregando o de melhor. O nosso papel aqui é entregar, fazer a ponte para que a gente consiga honrar essa produção, respeitar esses animais, no caso da pecuária, criá-los bem, com condições, né? Vamos dizer assim, aí vem a questão do bem-estar animal, vem da sustentabilidade, da alimentação, da nutrição, para que a gente consiga entregar o melhor, para que o melhor produto chegue à mesa desse consumidor, né? Esse é o nosso papel, conseguir fazer essa ponte entre toda essa natureza, esse vivo, a planta, o animal, o ambiente, entregar isso lá na mesa do consumidor. E que ele também tenha a consciência do trabalho do produtor rural, né? Independente do setor que a gente viva, seja agricultura, seja pecuária, seja a integração, que hoje é algo, uma realidade para todos nós, o quanto que o consumidor também tem que respeitar e entender o quanto o nosso papel é importante, sabe? Dar o devido valor para toda essa cadeia produtiva. E respondendo então a tua pergunta com relação a poluir ou a denegrir ou a trazer algum malefício, de maneira nenhuma. A pecuária está aqui, olha a origem de tudo isso, né?
da onde que nós viemos, né? O próprio colonização do Rio Grande do Sul, os campos do Sul, o Pampa gaúcho, tudo veio desse gaúcho que aprendeu a caçar, a ter dali o seu subsídio, o seu alimento, o couro para sua proteção durante o inverno. Tudo isso vem dessa história e isso não mudou. A gente só evoluiu, a gente só foi trazendo mais tecnificação, mais produtividade, mas o princípio de tudo é o mesmo. O princípio é o mesmo. A gente tirar um alimento nobre, carne, sem denegrir, sem poluir, sem destruir, manter, ter cada vez mais produção, porque é um negócio e ele tem que ser produtivo, né? Somos produtores, vivo dali, ali sai o sustento de muitas famílias, das pessoas que trabalham ali dentro, né? E toda essa cadeia produtiva. Então o nosso compromisso é muito desse. É esse, aliás, a essência está nisso. E mostrar que o ser humano ele é originário daí. Eu acho que existem 2 momentos na história da humanidade que são presentes. Opa, muito obrigada! Despacito vai chegando umas coisinhas que é time, assim né? para alegrar. Eficiência. Coisa O papo boa. começou, já está servindo, muito bem. Mas Ana, primeiro as pessoas caçavam para se alimentar, os animais. E depois o homem começou a se fixar na terra devido à produção de grãos, ao início da produção de grãos. E a partir daí se gerou tudo. Olha a evolução que nós tivemos, né? Se tu vai pensar o quanto isso evoluiu e a gente segue tendo o ambiente. E tem que respeitar, porque ele é necessário, ele faz parte, ele é a base de tudo. E quando eu escuto a tua fala, a sensação que eu tenho é que eu estou ouvindo uma pessoa que ama o que faz, apaixonada pelo que faz. E eu acho que numa cadeia onde existe um ambiente desconfortável para qualquer alma humana, que seria o maltrato ao animal, eu penso que as pessoas não conseguiriam se realizar ali. E aqui do meu lado, acredito que eu tenho uma outra alma apaixonada pelo que faz, apaixonada por esse setor. Com certeza. Vindo lá de Santana do Livramento, bem como a Ana disse, né? Pai médico veterinário, vô médico veterinário, um vô médico veterinário, outro vô pecuarista, leiloeiro, né? Que foi o Heitor Duarte. Leiloeiro de gado, né? Isso, exatamente. Porque aproveitando o gancho, não é leiloeiro de joias. Hoje eu estou aqui coberta dessa bela produção. Alguma joia hoje aqui? Não, amigo, estamos agora com um patrocinador que é do agro, mas também é do setor de joias. Então estamos aqui, Tulipas Joias, Passo Fundo, estou aqui me achando maravilhosa, com meus anéis e diamantes. Puro ouro, gente. Isso aí. E com certeza, né, quem nasce principalmente no sul do mundo, aqui no nosso estado, tem esse senso de pertencimento. Mas, aproveitando o gancho da Ana também, eu acho que a gente vive um momento muito importante da comunicação como um todo, dentro dessas esferas todas que a gente fala, né? Então, é muito importante termos iniciativas como esse podcast, como a presença da Ana, para que cada vez mais a gente consiga diminuir os mitos e as inverdades que às vezes elas acontecem, né, rodam muito, o consumidor final muitas vezes propaga, porque muitas vezes também não tem lugares confiáveis e conhecimento técnico, informativo, cultural, histórico para tomar uma certa percepção sobre um tema, né? Então, qualquer assunto que vocês falarem dentro da pecuária, a gente com certeza, né, Ana, vai quase cair uma lágrima aqui, porque de fato a gente ama o que faz. Uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte: o churrasco era mal explorado? Culturalmente e todo isso que envolve o churrasco, eu vejo, tipo assim, vamos falar de acarajé na Bahia, tudo. Eu acho que o churrasco, tem uma cadeira que ensine churrasco? Eu costumo comentar um pouco sobre isso. Eu já estou há 6 anos que eu sou convidado da Unicinos como professor convidado da cadeira de Américas para falar de churrasco, né? E é um tema que eu levanto essa reflexão. Eu acho que hoje em dia uma pessoa que se forma numa profissão de gastronomia, por exemplo, dentro do Rio Grande do Sul, ela não saber a origem da chegada dos animais da Europa aqui, por exemplo, é quase que uma falha. Porque para que a gente possa entender e debater sobre tudo que a gente vai debater hoje, por exemplo, a gente precisa entender a nossa história, né?
né? A gente precisa entender por que o gaúcho foi para o lado do espeto e os argentinos e uruguaios exploraram as grelhas. Isso tem resposta na história, né? E qual é a resposta? Por quê? Existem hoje 2 jornalistas argentinos que estudaram as primeiras grelhas, as primeiras formações de trempes, por exemplo, né? E dentro dessas 2 teses dizem que foi numa lei de anistia que liberou muitos escravos e foram cedidas algumas rês para que eles pudessem, né, fazer uma certa comemoração depois dessa... E num ato do ser humano de sobrevivência, de querer fazer alguma coisa de algum jeito, né, a gente já se conecta com fogo desde a história da sociedade, né? Que é um pouco do que a gente pode entrar em algum momento, né? O churrasco, para mim, é a gastronomia mais antiga do mundo. Milenar, sem dúvida, né? Sem dúvida. Se a gente pensar que os mais jovens, eles são as referências do que eles veem dos mais velhos, a sociedade, ela se constrói ao redor do fogo. E ao redor do fogo começam as primeiras percepções, as primeiras sociedades, os primeiros clãs, as primeiras comunidades. E a partir daí a gente chega até onde a gente está hoje, né? Então, eles removeram algumas portas de celas de presídio e fizeram uma gambiarra, como eu gosto de dizer, para assar essas carnes em cima de algum lugar, né? Porque sabia que existia uma fonte de calor, né? Se a gente pegar os gaúchos que iam lá, os gaúchos indomáveis do Pampa, que muitas vezes não aceitavam as imposições da coroa espanhola ou da portuguesa, que estavam lá, pegavam o couro, pegavam um pedaço de pau, espetava e ali faziam um fogo para se abrigar e ao mesmo tempo para assar aqueles alimentos. Aí o espeto, exato. E em determinado momento naquela região lá, eles veem que, cara, a flexibilidade que tu tem quando tu pega um pedaço de ferro gigantesco. Na verdade, hoje, aqui na capital e no Brasil, se fala muito em grelha, né? Sim. Mas nós, na nossa fronteira, a gente sabe que trempe, muitas vezes não é nem essa que a gente está fazendo aqui hoje, que virou a febre, cilindro redondo. A trempe numa fazenda, que tu vai no interior, ela é uma cabeceira de uma cama. Ela é um arame meio enredado num fundo de uma geladeira. Exatamente, né? Ou seja, uma adaptação do ser humano para o seu consumo. Né? E óbvio, aí vem todo o desenvolvimento dessa técnica, né? Que hoje a gente chama parrilla, né? Que é uma técnica de assar com o fogo. Mas na verdade, como bem colocou o Francis Mallmann, que foi uma das grandes inspirações minhas, né? E para mim a grande inteligência dele foi entender que o mundo inteiro cozinha com fogo, o mundo inteiro tem diversas técnicas. E ele reuniu isso num livro chamado Los Siete Fuegos. E eu acho que esse chefe, a gente veio conversando no caminho a Porto Alegre sobre isso, foi ele que trouxe de volta o churrasco a tanta evidência, porque o churrasco para nós era o almoço de domingo. Quem gosta de churrasco adapta qualquer lugar para poder assar uma carne. E o Francis, eu acho que ele trouxe essa glamourização ao churrasco novamente, que colocou tudo isso em evidência, o que nos dá muitas oportunidades. Essa questão da Ana, por exemplo, da carne de origem controlada, eu acho isso interessantíssimo para todos os produtos, vinhos, espumantes, queijos, mas na carne, quando tu está lidando diretamente com o ser vivo, isso de tu ter rastreabilidade, certificação, poder acreditar que as pessoas estão seguindo certos conceitos para a realização de uma criação, isso para o mercado é muito positivo, concordo? Total, total. Eu acho que assim, aí viemos novamente sobre a questão da evolução, né? A pecuária brasileira evoluiu muito nos últimos anos, em vários sentidos, né? A questão de produtividade, nós somos, sempre estamos na cabeceira ali dos números, em questão de produção, de exportação, segundo maior produtor de carne bovina, o maior exportador de carne bovina do mundo. O país, por ser tão grande, tem uma diversidade de biomas e de tipos de produção, de projetos, né, de formas de produzir essa carne. Mas a evolução de tudo isso, ela é visível, né, ponto final. Dentro dessa evolução que o Brasil galgou, dentro da produção da carne bovina, veio a necessidade da gente qualificar mais esse produto, né? Então nós não inventamos essa roda. A Associação Brasileira de Angus é o programa de certificação em atividade, é o maior programa em atividade e é o mais antigo. Nós temos 20 anos, no ano passado cumprimos 20 anos de programa. Dentro do programa Carne Angus já foram abatidos mais de 5.500.000 animais.
Então é um programa que tem um know-how e 20 anos de história. Quer dizer, é algo novo? Sim, para a produção pecuária do Brasil é algo relativamente novo, porque é um setor muito antigo no país. Se tu vai comparar com outros países aqui do lado também, tem bastante know-how. Mas foi necessário nós evoluirmos e qualificarmos esse produto. E quando a gente qualifica, a gente precisa levar isso para o consumidor, que é o nosso cliente. Todos nós aqui trabalhamos para uma única pessoa, chamada consumidor final. O cliente que manda. Ele que manda. O conhecimento do consumidor, a qualificação dele, a busca por informações. Isso é real. O consumidor hoje que acessa o seu celular e bota ali Angus, abre-se um mundo para ele. E aquela questão que antigamente a gente tinha uma certa, não sei se rivalidade ou se perdíamos mesmo em qualidade, eu gostaria que vocês falassem um pouco, a Ana, a respeito da criação desses animais, seleção genética, e o Antônio sobre a qualidade na mesa do consumidor. A gente ouvia muito falar uma rivalidade, especialmente com a carne argentina, talvez também com a carne uruguaia. Como estamos hoje? Em termos de qualidade, perdíamos por qualidade e hoje acredito que isso mudou bastante. Posso começar então a minha humilde opinião e a minha leitura sobre isso, né? Como a Ana falou, e bem colocado, a evolução nos últimos 10 anos ou 20 anos, bem quando começou lá a associação, ela é muito intensa, né? Eu costumo dizer que eu tô com 34 anos, eu ia lá para os Cerros Verdes, dezembro, e ficava o meu verão em campanha, e eu ia lidar com o gado com as esporas, com uma maneira de lidar que era a maneira do meu avô, que mudou, né, drasticamente. Estou dando um exemplo da minha família em específico, porque várias já mudaram há décadas já, né? Algumas não, ainda não mudaram, outras sim, né? Mas a evolução dessa matéria-prima ela foi muito intensa num curto espaço de tempo. Então eu diria assim, que a minha leitura do que eu já pesquisei e do que eu vejo é que talvez, né, e óbvio, é muito difícil comentar de uma forma tão abrangente, porque nós estamos falando de milhares de fazendas, milhares de produtores, muito investimento em pesquisa, em genética, em criação, em tudo, mas a minha visão é que talvez esses países vizinhos, eles informatizaram ou tiveram algumas visões sobre o manejo e a tecnologia do campo um pouco antes do que nós gaúchos. Mas eu não sei se isso é correto, confesso. É uma leitura que eu tenho sobre o mercado. O que eu posso responder do paladar agora? Com certeza absoluta, nós não perdemos em nenhum requisito, nenhum quesito da carne uruguaia em termos de qualidade e sabor, né? Porque também temos o mesmo pasto deles, o mesmo bioma pampa que a gente tanto fala e tanto defende, né? E o animal, ele é muito parte daquilo que ele come, né? Eu achei muito interessante quando tu colocou que nós somos parte do sul não do Brasil, mas do mundo. Nós temos essa cultura aqui na América do Sul, né? E eu acho que uma coisa que já nos larga lá na frente, inclusive competindo com raças que são conhecidas como espetaculares. E é muito interessante aprofundar esse debate, porque tudo é percepção, né? Eu dou curso já há 9 anos, então eu sempre pergunto antes de começar o curso para as pessoas, o que é qualidade de carne para ti? Para alguns pode ser uma coisa, para outros pode ser outra coisa. Então, por exemplo, o Wagyu. Eu acho interessante a galera experimentar, assim, mas se eu tivesse que escolher, assim, eu boto Angus e Hereford na brasa. Longe do Wagyu, assim, de sabor, por exemplo. Porque para mim o Wagyu ele tem um excesso de gordura muito, mas é culturalmente a carne consumida pelos japoneses, por tantos outros lugares, né, e idiomas, né. Então vai muito da percepção, mas com certeza a gente tem as melhores carnes do mundo, disparado, no Rio Grande do Sul. Minha visão. O meu paladar, como tu colocou, concordo plenamente. Eu acho que assim, ó, talvez pela questão de tamanho de país e a questão cultural e as origens, Uruguai e Argentina, pela questão das raças britânicas sempre muito criadas, por exemplo, a própria Associação Brasileira de Angus tem 60 anos de fundação. A Associação Argentina tem mais de 100 anos de fundação.
Então vocês vejam quanto que essas raças já eram ali e eram a maioria, eram o rebanho total. A Argentina era virada em Angus, o Uruguai era virada em Hereford. Não tinha São as cruzes países nossas. pequenos, exatamente, e vendem o quê? O seu produto. O meu produto é o Angus, tanto que mundialmente a carne argentina é reconhecida e o Angus puxa a frente. Sempre na carne argentina, entendeu? Tem esse reconhecimento, historicamente tem não é uma lenda, é uma realidade. Então, eles sempre venderam isso, como o Uruguai sempre vendeu isso e vendeu a natureza. O Uruguai sempre vendeu a sua natureza. Envasamos al aire, uma propaganda do Uruguai numa feira internacional. Nós não vendemos só a carne, nós vendemos a natureza. Envasamos al aire, bota dentro de um potinho e bota a rosca, tá aqui. O ar que eu respiro, natural. Isso é vender. O Brasil, pelo tamanho, as dimensões, as regiões, as diferenças, a gente teve uma diferença. Existe uma diferença do Brasil central para o sul do Brasil, onde as raças europeias entraram, foram selecionadas, se adaptaram, produzem muito bem. Então, vender esse produto, sempre o que se vendeu foi a carne do zebuíno, a carne do Nelore, a carne do Nelore. O Brasil é produzido de quê? Nelore. Ela é a raça-mãe. Ninguém, é inquestionável. É a raça-mãe. Anda pelo Brasil, é Nelore, 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 Nelore. Exatamente. Hoje existem muitos projetos de cruzamento industrial, onde a raça britânica, e o Angus puxa à frente, é utilizada para tu intensificar, ter mais produção, mais produtividade, mais qualidade dessa carne. Então aí veio a evolução que eu te falei. Foi necessário a gente qualificar esse produto. Esse produto é o produto de alta qualidade. Aqui eu posso esperar mais maciez, marmoreio, mais qualidade de carne. Eu tenho que separar isso aqui e posicionar para o consumidor como um produto diferente. Estás disposto a pagar mais para ter maciez, sabor, suculência e constância, de uma forma constante, de dezembro a dezembro, tu vai pagar mais e tu tem que procurar esse selo da certificação da Angus. É isso que foi feito. Ganhamos qualidade, aumentamos a exportação. Exatamente. Aí nós entramos num mercado extremamente competitivo, Sim. Porque esse mercado da exportação da carne bovina, ele é olho, dente. Entendeu? Quem está ali, ninguém está brincando. A gente está falando em números grandes, em volumes, em arrecadação, entendeu? Essa fatia de mercado a mais, que cada vez que tu habilita para um mercado, tu abre portas e entra dentro do teu faturamento, ela é disputada a tapas. Claro que sim, Né? concorrência internacional. Total. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas por que os outros países queimariam a agricultura brasileira? Meu amigo, só existe uma resposta. A concorrência, muitas vezes, ela é cruel. Exatamente. Ela não é boazinha com o teu rival, né? Nunca. Eu jamais chamaria de inimigo, mas seríamos competidores. Por que tem muitas Concorda? informações sobre a pecuária brasileira que vão parar lá fora, erradas, errôneas, que não condizem com a realidade e caem lá fora? Isso é plantado por alguém que tem interesse aonde a carne brasileira não entre em mercados aonde essa informação entra ali como peso. Cite uma específica. A questão de desmatamento, a questão da Amazônia. A Amazônia é a moeda de troca utilizada completamente de forma equivocada para denegrir a pecuária brasileira. Não estou dizendo que não existe problemas, os problemas existem, mas eles não são a maioria. A maioria do produtor rural, do pecuarista brasileiro, ele depende do meio, tu depende do ambiente onde tu tá. Não Tu vai teriam criar 5 como? gerações na estância de vocês se Se vocês não cuidassem. tivessem, se eu não conseguisse manter. Não, e pelo que eu entendi, a tua estância fica onde? A minha estância fica dentro de uma APA, Área de Proteção Ambiental, APA do Ibirapuitã. Certo, e fica... Eu tenho obrigações de conservação da área. Região de Bagé. É Livramento. É um fundo que pega Livramento, Quaraí, Rosário, Alegrete. E me diga se um dia Livramento foi bioma amazônico. Nunca, Jamais. nunca. Mas a gente entra no bolo. A venda, a comercialização, esses 2,5 milhões de toneladas que foram exportadas, é Brasil. Claro. Se está na fronteira do Uruguai, que é o meu caso, ou se está lá em cima, no bioma amazônico, não faz a menor diferença. Lá eles vendem como o Brasil. E quando a gente fala do produto de alta qualidade, que é esse mercado da carne Angus, hoje a gente exportou historicamente para mais de 30 países. Batemos o nosso recorde, inclusive, em 2023, de exportação de carne Angus. Aí tu entra num mercado da prateleira de cima, porque ali a tonelada é mais cara, o consumidor é diferente, o perfil econômico. E quem está brigando são poucos países que produzem esse produto premium, né? A gente fala Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Uruguai, o Brasil está entrando, a gente está abrindo, mercado chinês, Estados Unidos, Oriente Médio.
entendeu? Mas Aonde se tem esse perfil desse consumidor, esse é disputadíssimo. Inclusive dentro do próprio Brasil, não precisa exportar para passar por sim, isso, aqui porque também. o consumidor brasileiro mudou o seu perfil muito também. E eu acho que assim, ó, tem lugar para todo mundo, tem lugar para todo mundo. Tu tem um mercado que vai querer o Wagyu, que faz um belíssimo trabalho, é uma associação que está dentro dos protocolos das certificações de raça. É um produto que talvez não seja para o dia a dia? Não, acredito que não seja. Mas ele tem o seu mercado para os momentos especiais, para aquele consumidor que vê ali a qualidade, que busca ter essa experiência do produto com alto teor de gordura. Beleza, ok. A carne Angus é a mesma coisa. Hoje a gente trabalha muito para trazer para o consumidor informação, educação para esse consumidor do dia a dia. A carne Angus não é só para o especial, não. Come um dianteiro da Angus. Come cortes do dianteiro, consome, prepara na grelha o que nós não fazíamos há pouco tempo atrás. A 100, o próprio peito, Paleta. granito, paleta. Se fazia? Não, é a qualidade da pecuária. Isso é o que nós entregamos. Esse é o nosso compromisso. E a gente traz a possibilidade de um consumidor que talvez não tivesse poder aquisitivo para comprar uma picanha, contra filé, um entrecô, ele vai no corte do dianteiro e ele tem uma experiência gastronômica maravilhosa. E eu vou te contar uma coisa, Ana. Como a gente conhece a questão da criação do animal, tu acaba desenvolvendo um vínculo com os animais. Então tu tem um respeito diferenciado no momento que tu abate um animal para te servir de alimento. Eu penso que todos os pedaços devem ser aproveitados. Então, uma parte do churrasco que eu gosto muito, que inclusive me corrija se eu estou errada, nem chega na prateleira, a gostosa da costela, por exemplo. Isso quem abate segura para si, porque para mim é a melhor parte do assado e não tem nada de nobre. E para mim é a carne mais nobre do boi. Uma boa fatia de um quarto jogado na brasa com aquela gordura entremeada no ponto certo, sensacional. E Essa é como é a o Cristiano pergunta, ó. falou. Ganhamos qualidade. E o ponto da carne? Cada um tem o seu ponto, a sua preferência, ou existe um ponto em que tu entrega mais sabor, Isso aqui tá uma mais delícia. nutrição? Sem dúvida. Eu gosto de ser democrático nessa resposta, mano. Eu acho que cada um tem o seu ponto. Eu não tenho... Existe o ponto do Dagarbi, né? Esse é outro ponto. Esse é um ponto que foi criado aí por ele. Brincadeiras à parte, mas assim, a gente, aí até voltando lá um pouco na tua pergunta para contextualizar bem, né, se o churrasco foi mal explorado, eu não diria isso, mas eu acho que há pouco tempo que a gente está dando uma atenção maior para ele, assim, que a gente conseguiu, por exemplo, levantar uma bandeira, né? Conhecimento, isso que a Ana estava dizendo é exatamente o que talvez todos os segmentos deveriam praticar na sua essência, que é entregar informação, e eles fazem isso muito bem, a associação, entregar informação para que o consumidor final tome sua decisão do que ele vai comprar e o que ele vai botar para dentro dele, né? Que, como eu digo, tem uma camiseta que é muito interessante, que eu ganhei do meu irmão, que diz assim: "Lo que hay en tu vaso dice mucho de ti". Então, aquilo que está dentro do teu corpo, que tu consome, seja de carne, música, livro, o que for, informação, vai dizer muito sobre a tua pessoa. E eles escolhem, né? Então, a partir disso, a gente precisa entender também que um animal, uma carne bovina, ela tem selênio, ômega 3, ferro, e poderia falar diversas outras propriedades que fazem bem para o corpo, né? E uma carne mal passada, eu gosto de explicar isso no curso bastante, né? Quando a gente pega a história do charque aqui, por exemplo, né? Qual foi a grande revolução que o charque fez? Que foi nos proporcionar uma conservação daquela matéria-prima por mais tempo, porque a carne apodrecia, porque ela tem muita quantidade de água. E o que apodrece os alimentos, no geral, não só na carne, um pimentão fechado numa sacola plástica, em meia hora ele vai começar a suar, ele vai começar a apodrecer, porque tem muita água. Contrapartida, uma cebola fica 3 semanas na tua mesa e ela não vai apodrecer plenamente. Então isso é a água. No momento que eu desidrato e passo a desidratar cada vez mais a carne, né, eu estou removendo o líquido interno dela, que é a água, né, que não é o sangue, que muitas vezes a gente tem esse vício de muito tempo de falar que é sangue. Eu não gosto de comer carne mal passada porque é sangue, que é sangue, que é sangue, que é sangue. E a gente já sabe, né, hoje em dia, que não é o sangue propriamente dito.
Então, se a gente fosse falar em propriedades, eu diria que sim, comer uma carne mal passada, como dizem os argentinos, el jugo es vital. O suco é vital. O elemento mais importante do planeta Terra, para todos, para grama, para soja, para pecuária, para nós, humano, é a água, né? Então eu diria que sim, o ponto mais nutritivo para a gente encontrar o maior sabor e todas as características é o mal passado. Mas aí também tem vários pontos do mal passado. Isso. Né? Tem os franceses que comem o blue, que é o quase o Duda Garbi ali, que é só um selado. Eu particularmente não gosto. Eu também não Eu gosto. gosto dela mal passado. Mal passado. Mas ela tem que estar quente dentro. Quente. Dentro. Então são linhas tênues, né? A gente recebe gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e às vezes sai também para assar em vários lugares. E o cara diz assim, eu gosto de mal passado, topador. Eu vou lá, corto ele. Não, mas tá muito pra mim. Eu falei, bom, então vamos alinhar o que é o teu mal passado. Sim. Que cada um tem uma percepção em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, o mundo chegou num ponto tão chato que as pessoas querem fazer isso virar regra. Ditar o ponto que tu tem que comer. Cara, isso pra mim não existe. Eu fiz o aniversário de um jogador da seleção brasileira, foi muito engraçado, tricolor, um cara muito famoso, assim, camisa 10, e eles me contrataram, eu achei que eles sabiam, me conheciam, né? Isso faz tempo já. Nem era tão conhecido como agora. Esses caras me conhecem, né? Deve ter olhado meu Instagram, que tem muita carne mal passada. Cara, a gente chegou lá e começou a mandar as tábuas, 100 pessoas. E as tábuas voltavam... Tudo. E aí, que história é essa? Eu chamei o maître, né? Os maîtres do garçom. O que tá acontecendo? Eu pego do braço e ele diz, o que tá acontecendo? Eu falei, não, a mãe dele tá vindo falar contigo. Pô, o cara chamar a mãe pra falar com alguém... Tá tudo cru. É porque deu merda. Deu ruim, né? E ela falou assim, meu filho, tu trata de passar essa carne que ninguém tá comendo. Falaram que chamaram um sushi man, que o gado tá passeando pelo salão. Eu falei, por que me chamaram aqui então, né? Olhei pra minha equipe e falei, passa tudo. E aí a Lady Murphy, quando tu quer passar a carne, ela não passa. Aí era virada. E vira. E cortava e tava mal passado ainda. E deixa torrar, ela dizia, deixa torrar. E eu, ai, socorro. Meu Deus. E a qualidade? Destruição Não, a da carne, qualidade já tá- destruição do ingrediente. Já tá lá em outro mundo, né? E aí a gente mandou, no final do evento, falou assim, olha, a gente quer te agradecer, porque foi o melhor churrasco que nós já comeu nas comemos. nossas vidas. Aí eu buguei, falei, não é possível. Na minha cabeça eu estava pensando, foi o pior que eu fiz da minha Sim. vida e foi o melhor para eles. Eles já comeram, claro. Tudo isso para dizer o seguinte, que eu acho que Gosto é gosto. gosto é gosto. Alinhar cor e amor não se perspectivas. discute, né? E para mim o debate, às vezes, por exemplo, o debate do desmatamento da Amazônia, que usam a pecuária para construir esse monstro. E é quase como uma cortina de fumaça, porque não são esses os debates, o centro do problema mundial. Vamos sentar para debater o problema do centro mundial, aí nós vamos achar muitas outras coisas. E não tá é aí. aqui. Com certeza. Então, assim, para mim, o debate do ponto é esse, cara. Vamos debater outros pontos. A gente está dando atenção para nossa família, a hora que está fazendo churrasco, ou a gente está olhando para o celular? A gente está botando emoção e usando os nossos sentidos como ser humano para cozinhar e servir os outros, ou a gente está buscando acariciar o nosso próprio ego? Então, eu acho que tem muitos outros debates que a gente acaba não olhando e acaba virando essas regras. Não dá para usar sal grosso. Não dá para comer não dá para comer bem passado. O sal grosso nós vamos também perguntar, mas no próximo bloco. Agrobar! Voltando então para a segunda parte da nossa conversa, e uma conversa que tem sido recorrente desde que nós gravamos os episódios sobre vinho, ou episódio sobre vinho, que o melhor em uma mesa para as pessoas terem a melhor experiência são as companhias. E hoje nós estamos aqui nessas excelentes companhias e eu gostaria de saber de vocês, o que é importante para um momento agradável entre amigos, além das companhias? Algumas perguntas. Gostaria que vocês nos falassem sobre o sal, que tem sido discussão em todos os grupos de churrasqueiros hoje em dia, porque agora, além de todas essas variedades de cortes, carnes, produtores, nós temos o sal de parrilla, o sal fino, o nosso antigo sal grosso,
Nos fala um pouquinho sobre isso, Antônio. Categoria. Bom, a tua primeira pergunta eu acho que é bem objetivo para uma experiência, para mim, uma experiência de uma mesa. Ela tem que ter uma boa bebida, uma boa companhia e uma boa comida. E o resto a gente constrói a partir desses 3 itens. E sobre o sal é um tema bem interessante, recente, um tema recente que a gente tem abordado. E eu costumo dizer que existem sais para diferentes ocasiões. Então, óbvio, nós utilizamos do sal grosso em virtude de toda a nossa conexão histórica com o sal grosso e a pecuária, mas chegou a determinada época, principalmente na Argentina e no Uruguai, que eles começaram a testar outros sais para fazer o assado, né? Então começa-se a testar o sal fino, principalmente porque a gente já tinha um certo costume de salgar em excesso o sal grosso e depois ter que bater para tirar o excesso. Por quê? Porque não existe, talvez, em alguns cortes, a necessidade da gente colocar tanto sal numa granulagem que não vai derreter, não vai dar tempo de derreter. Então surge o sal que todo mundo no Brasil fala de parrilla, porque foi como chegou no Brasil. Mas na verdade é o sal entrefino, que ele está entre o grosso e entre o fino de granulagem. Isso foi um estudo que os argentinos fizeram, especificamente um deles é o Carlos Lopes, da Escola Argentina de Parrilleros, no qual eu fiz essa imersão lá em Buenos Aires, no bairro Núñez, na Parrilla Checho. E através de vários estudos, né, eles conseguiram chegar nessa granulagem do sal entrefino, ou seja, quando a carne vai para a grelha e é colocado esse sal, o tempo que ela tem para assar é o tempo que esse sal vai derreter, a ponto de não precisar bater na carne depois, bagunçar um pouco as fibras ou a água interna dela, para que a gente possa comer. E eu gosto sempre de fazer uma reflexão, sal não é tudo igual. Existem sais diferentes, como a gente falava no intervalo, que vocês não estavam assistindo. Mas existe o sal Maldon, por exemplo, que é um sal da região da Inglaterra, é um sal em flocos, que ele é um sal de finalização. Então eu asso a carne sem sal, eu abro as fibras dela, eu corto e eu coloco esse sal Maldon, que é um sal de finalização. Não faz sentido eu fazer esse processo e finalizar com sal entrefino. Não vai dar tempo de... Aí pode pegar num dente. O Maldon seria quase como uma flor de sal? Pode ser, mas com certificação de origem. Aí muda. Da região da Inglaterra. Maldon. Exatamente. Eu, por exemplo, uso um sal da indústria argentina, né, que é um sal colhido nas salinas da Argentina, que é diferente do nosso sal marinho, que é colhido no mar. Certo. Então tudo isso influencia e a parte boa é que um sal de boa qualidade ele ajuda a potencializar o sabor da matéria-prima bovina, sem sombra de dúvidas. Então sal não é tudo igual, ele vai fazer com certeza uma diferença no gosto e no sabor. E existe o sal fino, o entrefino, o grosso, o em escamas, a salmoura, que a galera quase que esqueceu da salmoura. Eu em Livramento lá no Sinuelo, o vô a vida inteira, nos domingos, era só salmoura. Sabe que gamela, água, sal, a carne ia pra grelha, vinha na gamela, voltava pra grelha, ele gostava desse ritual, exatamente, que é uma coisa que nós não podemos perder em prol desse chatismo que virou. O senhor pode botar assim? Não, só um minuto, cara. Trabalhar com fogo é trabalhar com a intuição. A gente precisa cada vez mais mostrar para essa galera jovem que vem que a gente tem que estudar, tem que pesquisar, mas a gente tem que descobrir a nossa identidade. Então, assim, eu não dou fórmula quando eu dou um curso. Vocês vão fazer isso e aquilo. Não, cara. Pensem. As pessoas estão deixando de pensar. O exercício de pensar, elas estão esquecendo. Então, e vai na receita totalmente engessada. A questão do tipo de lenha também. A gente foi criado com, né? Ia na estância, tu tem a lenha ali, porque tu tem que estar com a lareira acesa, o tipo de lenha usado ali é usado para fazer o churrasco, o assado no fogo de chão ou na própria lareira. Eu sou uma que faço assado na minha casa, na lareira.
Na casa, eu moro num apartamento, até tem churrasqueira no prédio, mas lá em casa, um ano e meio quando eu morava em casa também, o inverno inteiro a gente come na lareira. Todos os dias à noite tem fogo na lareira e tem um pedaço de carne, uma linguiça, um matambrito, um vazio, uma costela, o que seja, até frango, ou até às vezes faz uma sopa na lareira, porque eu tenho trempe. Interessantíssimo. E a lenha usada, a lenha que veio da estância. Claro que sim. E isso influencia no sabor da carne. Sim, Total. E as pessoas hoje querem a formuleta de qual é a lenha cortada com... Deve ter até o tipo de cortar a lenha, tá? Não, não existe. Eu tenho uma outra pergunta que agora me parece que está bastante em evidência. Já passando um pouco a onda das carnes maturadas, que já acho que já virou um pouco até meio comum, né, no supermercado você encontrar ali uma carne maturada. Essa questão agora do dry age. Ele é um apodrecimento da carne controlado ou ele não é? O que eu posso te dizer? Eu particularmente, assim como o Wagyu ou outras raças, né, Tajima, Limousine, eu sempre acho que as pessoas têm que experimentar as coisas. Mas o pensamento que eu tenho quando a gente fala de dry aged é para pecuária. Uau. Chegou uma morcilha com Obrigada. um chimichurri. Para a pecuária que a gente tem nas nossas mãos, eu particularmente, mas é uma opinião muito pessoal, não vejo muito sentido no dry aged. Porque o dry aged, sim, ele é, de certa forma, que apodrecimento é uma palavra meio... Pesada. Você achou que ia escapar da polêmica? Não, a Ana recebeu a pergunta da Amazônia, eu tinha que separar uma para ti. Tinha que ser forte, né? Mas, na verdade, essa técnica, que não deixa de ser uma técnica de maturação, né? Existe o dry aged e o wet aged. São duas técnicas de maturação de carne. Uma seco, outra com o líquido. Exatamente. A grande diferença é que no dry aged tu perde 40%, 50% da tua peça. O processo é caro, então tu tem que botar no do consumidor. Claro. Ou na cadeia, tem que embutir em alguém ali. Então tu perde, tu tem uma estrutura muito grande para chegar nisso. E aí vamos combinar, daí de novo opinião, né? Isso talvez numa carne de mais baixa qualidade possa ajudar muito na maciez e até na intensificação do sabor, mas nas nossas que a gente Que já vem macias. que já vem pronta. Nós não precisamos fazer mais nada, a gente precisa ter cuidado de assar ela bem. Não estragar e colocar. Então, é uma técnica que foi, né, usada, ainda é usada por muito tempo. Mercadologicamente eu não vejo que faça muito sentido. Muito sentido. E para o sabor, eu prefiro ela in natura. Quando eu falo em sabor, que é uma outra coisa que eu acho que eu gosto de instigar nas pessoas, né? As pessoas, não só em carne, a gente, na nossa sociedade, a gente cada mais vez corrida, a gente até mesmo no ato de comer, que é um ato prazeroso, além da energia, a gente esqueceu de pensar enquanto a gente está comendo também. As pessoas às vezes não conseguem diferenciar a diferença entre uma picanha e um entrecô e um assado de tira. E eu mostro o assado de tira quando eu dou o curso, os 13 ossos, eu ainda digo assim, ó, nesses 13 ossos do boi, tu tem da primeira à quinta vértebra um sabor e uma textura, da sexta à décima outro sabor, outra textura, da décima à décima outro sabor e uma textura. E as pessoas não se dão conta, acham que a costela é tudo igual. Imagina. Então, quando eu falo em sabor, quando a carne entra na boca, um dry aged ou uma carne in natura, né, sem essa intervenção, eu fico extremamente com ela in natura, em sabor, assim, né? Te dando um panorama geral. Gostei muito, especialmente da explicação que não é necessidade, mas eu gosto, porque eu gosto muito de gastronomia. Então, as pessoas estão explorando novas ideias, então eu acho esse apelo muito interessante, de conhecer novas coisas, mas... Eu acho que faz parte eu acho que todas essas questões que hoje se discutem, que se trazem, as tecnologias e os testes, isso tudo faz parte desse imaginário das experiências gastronômicas, entendeu? Outro dia eu estava num concurso de assado para mulheres, de jurada, e eram 3 tipos de corte para cada equipe, cada um tinha que apresentar a sua receita com seus acompanhamentos. Daí na hora do entrecô, veio um entrecô com molho de iogurte. Ok. Iogurte com frutas.
Eu olhei e falei, nossa, nunca achei que eu ia me deparar com um entrecô com molho de iogurte. Mas num primeiro momento, eu pelo menos tento praticar, vamos dizer assim, né, a minha liberdade de olhar, observar, provar, testar. Isso são as experiências gastronômicas. Não ter o pré-conceito. Pô, o que é isso? As mulheres inventaram de fazer entrecô com iogurte? Não. Fui lá e me atirei para provar. Até porque eu tinha que provar, eu era jurado. Mas o quanto isso te desmistifica, tu entendeu? As combinações, as formas de conservação, o produto mais maturado, menos maturado, seja dry age, seja wet age, as diferentes formas, os cortes, tudo isso está nesse imaginário no que hoje a gente chama de experiência. E o quanto a gente evoluiu dentro dessa experiência para a gente chegar num concurso de assadoras em Bagé e eu me deparar com um entrecô ao molho de iogurte. E foi bom? Foi bom, foi uma rica experiência, estava delicioso, muito bem feito, inclusive o entrecô. Muito bem feito, as gurias capricharam. Mas é isso aí, eu acho que o principal é a gente não ter o pré-conceito. E como se escolhe uma carne de qualidade? Quando eu vou lá no açougue, digo, essa é boa. Eu vou provar. Eu gosto de dizer que a gente tem várias características para olhar, né? Quando eu dou as consultorias, seja elas para projetos específicos ou restaurantes, seja lá o que for, eu gosto de levar geralmente o contratante junto comigo em diversos açougues, em diversas gôndolas, para que ele consiga entender principalmente que aquilo ali é um business, né? Isso é bem importante para o consumidor final, assim. Por exemplo, minha mãe, lá no início do Topador, ela me ligava e dizia assim, meu filho, tu viu lá em tal rede de supermercado, entrecô a R$19. Eu falei, mãe, mas tu viu de onde é que é? Tu viu a data de validade? Tu viu se ela é resfriada? Eu falei, mas o que vê? Eu peguei 4 quilos e congelei para 5 meses, né? Ok. Eu digo assim, tá, por quê? Porque eu já me deparei em várias gôndolas com coisas que não são permissíveis num business, mas elas estão ali porque é um business. Então, numa gôndola, às vezes até as maiores referências que a gente tem, pensar em Porto Alegre, de supermercado ou de açougue, até esses, se tu for e souber olhar coloração, né, da própria carne, assim, tu vai saber se aquela carne está ali há 7 dias, 5 dias ou se ela chegou no mesmo dia. Pela coloração, tu consegue ter alguns diagnósticos. E como tem que ser? Um vermelho sempre vivo, um vermelho sempre aberto. Quando começa a fechar a cor, quando ela começa a ficar opaca, quer dizer que ela já está exposta a aquelas... Oxidando. Já está oxidando, exatamente. Mas eu acho que o que é mais importante, irmão, que é um pouco do que a Ana também comentou mais cedo, é o entendimento do poder que o consumidor hoje tem na mão de fazer perguntas. Então, por que eu digo isso? Porque a minha orientação para todo mundo, quando vai escolher uma carne, a primeira coisa é perguntar a procedência. Hoje a gente tem esse controle que a gente não tinha antigamente. Hoje os estabelecimentos são obrigados a ter lá, aqui esse supermercado ele recebe carne de tais lugares, de tais frigoríficos. Essa carne que está aqui, se eu perguntar, ele vai precisar me dizer se é a origem. Exatamente. Eu acho que isso já te dá um grande balizador assim para tu poder escolher, né? Por que eu digo isso? Porque hoje é uma realidade do gaúcho. Basta, na capital mesmo, tu passar 10 minutos num supermercado e olhar as pessoas comprando carne. Aí é uma constatação minha também, né? Hoje, infelizmente, tem muitos que compram carne de fora do Rio Grande do Sul sem saber, que não olham atrás na embalagem. E às vezes podem estar achando que estão comprando uma carne gaúcha e estão comprando uma carne de outro lugar, seja lá qual for, né? Então é importante que as pessoas olhem a origem, geralmente, dessa carne, além da coloração, obviamente, que vai te dar um indício muito certo, né? E de resto, tu vai ver depois na hora de comer ela, né? Porque ali vai ser a prova real se tem sabor ou se não tem sabor. Outra questão que eu gostaria de levantar sobre o momento que tu vai fazer o consumo da sua carne, Ana,
Essa questão dos antibióticos, dos hormônios, tu poderia falar um pouco sobre isso para nós? Isso vai Claro. chegar na carne lá quando eu estiver comprando ela no supermercado para fazer o consumo na minha casa? A gente tem aqui 2 tipos de, digamos, produtos, né? Os antibióticos, produtos farmacêuticos que a gente usa, os fármacos para tratamento de enfermidades, de doenças, e isso faz parte de qualquer sistema produtivo, é necessário, o animal está doente, tu não vai deixar o animal doente, tu não vai deixar o animal sem medicar ele. Medicação é bem-estar animal, É pessoal. bem-estar animal, Quando- faz parte, inclusive, né, das... Claro, Os então preceitos do bem-estar animal. Quando se fala que tu gostaria de comer uma carne livre de medicamentos, cuidado, geralmente são as mesmas pessoas que defendem essa prática que estão também defendendo o bem-estar animal, só que o remédio, no meu ponto de vista, ele é simplesmente justo para um animal que vai servir como fonte de origem à sua alimentação. Não, e é uma maneira de tu tá respeitando esse animal, Com tu certeza. entende que ele está doente e tu faz a recomendação, claro, sempre um médico veterinário que é o técnico, o profissional responsável, capaz para fazer uma recomendação e a aplicação do medicamento num animal. No momento que a gente faz uma aplicação, ali cada medicamento tu tenha o período de carência, ou seja, quanto tempo que tu, a partir dali aplicação, que tu tem que respeitar esse período para que esse animal seja encaminhado para abate, ou que esse animal, no caso do bovino leiteiro, nesse período esse leite tem que ser descartado, ele não pode ser destinado ao consumo. Isso tudo é regra, isso tudo faz parte do sistema, faz parte de produzir. Nós respeitamos isso. Se o produtor for pego praticando alguma coisa diferente disso, com certeza existem sanções. Existem penalidades. Se na indústria, quando esse animal chega na indústria, vários testes são feitos para ver se tem resíduo ali. Isso é legislação brasileira, isso é Ministério da Agricultura e todos os órgãos de inspeção abaixo do Ministério da Agricultura, estadual, municipal, o que seja. Que são rígidos nesse sentido. Então, são feitas coletas de amostra e ali se consegue ver o resíduo de medicamentos. A questão de hormônio, é proibido hormônio de crescimento no país. Não Inclusive, existe. Tu saberia me dizer se na cadeia do frango também? Porque um grande mito que nós temos é sobre o hormônio no frango. Na cadeia do frango também, mas eu posso falar mais especificamente Claro que de sim. bovinos, onde se faz também coletas e amostras para verificar, porque não tem como ter, não pode se ter. E o Brasil é exportador, os protocolos brasileiros de exportação ali dizem proíbe por lei hormônio de crescimento, onde em alguns países fora do Brasil, Estados Unidos, por exemplo, é utilizado hormônio de crescimento. Está dentro da legislação deles, eles usam e ok. Desde Está que aprovado. esteja dentro da regra. Tá ok. No Brasil é proibido por lei o hormônio de crescimento. Então essa história de carne sem hormônio, todas são. Nenhuma no Brasil pode. Não pode, é lei. Entendeu? Então a gente não tá... aquela história assim, a gente defende quando vem alguém fala, mas a gente tem que sim educar o consumidor e que ele entenda, Sim. tenha consciência que não é permitido no país se dar hormônios de crescimento, de desenvolvimento para animais. Não é permitido. E por consequência a população não, gente, ela não está ficando mais alta porque está comendo peito de frango da bandejinha. Não é isso, também é uma espécie de seleção genética. É isso aí. E não só a carne do boi é aproveitado, o couro. Qual outros aproveitamentos tem o boi? Porque a gente brinca que só o berro não é aproveitado. Nossa, do boi sai muita coisa, muita matéria-prima que a gente chama, Sim. né, que vai dar origem a esses subprodutos. A gente pode falar ali sangue, cérebro, couro, pelo, tá? Tudo isso são as matérias-primas que a gente tira são coletadas. Cosméticos é usado. Exatamente, durante o processo de abate tudo isso sai e é destinado destino para se produzir esses subprodutos que tem ali o boi ou produtos, né, essa matéria-prima como fonte de origem. A gente pode falar em cosmético, medicamento, tinta, esmalte, cimento, chiclete. Então essa é uma discussão que eu não Ração. entro mais. Ração. É óbvio, ração para pet, ração para peixe, tudo isso tem ali, óbvio, matéria-prima de origem animal. Mas hoje em Sai dali do dia, boi. eu escuto muitas queixas, porque o pessoal que é vegano, vegetariano, ele também consome agro, então também não deixa de ser o nosso grande público, né, Ana? Mas, assim, às vezes eu sinto que existe uma espécie de ilusão na pessoa que no momento que ela abdica do consumo da carne, ela estar acreditando que não está consumindo a carcaça animal. Porque desde o esmalte da unha, gente, o A batom, tinta para pintar, o hidratante, cimento. Tem cimento vegano? Hoje em dia eu açúcar costumo branco. dizer assim, para ser de fato, tu tem que
morar num... Uma bolha. Ter apenas Nem a tua sei se própria na bolha horta, daria pra tu ser isso, mas assim, cara, a gente... o avanço tecnológico, industrial e de tudo, a gente tá acobertado. Isso é uma falsa ilusão, eu não como carne e eu sou isso ou sou aquilo. Então eu estou... A pessoa E ter o pensa- entendimento dos conceitos das coisas, sabe? Porque eu acho que está muito banalizado. Desculpa, é uma opinião pessoal, mas eu acho que as coisas estão muito banalizadas. Qualquer produto, muitas vezes tu chega e tá lá escrito que é vegano. Como assim? Uma vez eu Quem participei de um certificou? evento, o rapaz era um mexicano até falando que teve uma promoção numa cadeia, uma rede lá de supermercados no México, onde se vendiam ovos de galinhas veganas. Meu Deus. Aí Tem de pegou tudo, né? pesado. Veganas e vegetarianas. Aí pegou o pesado. Tipo assim, não sabe o que é então. Não. A pessoa não tem noção do que é. Participei de um evento de produção de comida halal no Brasil para exportação. E isso foi muito interessante porque abriu meus horizontes. Aí eu passei a entender que realmente do boi só não se aproveita o berro. E outra coisa que eu já meio que cansei um pouco é dessa separação que existe entre o que é nobre num animal e o que não é nobre. A gente está aqui servindo uma morcilha, muitas vezes é um tabu para muitas pessoas, porque certas partes do animal não são consideradas tão assim de ponta para o consumo. Só que se tu for pensar, um animal basicamente é o quê? Gordura, proteína. Então, porque a linguiça não sei o que, gente, a linguiça tem gordura, tem proteína. Se existe ali algum acidulante, alguma coisa, até melhor que não haja, mas isso começou a ser acrescentado simplesmente para as pessoas não morrerem mais de intoxicação alimentar. Então isso está ali por algum motivo, não vai ser colocado se não for... Às vezes Existe em excesso, legislações. tudo bem, existe legislação. Tudo tem sua legislação. Mas assim, jamais vou me preocupar de chegar numa prateleira de supermercado e comprar uma linguiça, porque eu sei que tá ali, talvez tenha o cérebro lá dentro. Maravilha, só que um cérebro... O mesmo animal morreu para fornecer a picanha e fornecer o cérebro. Então eu acho mais justo que a gente utilize a maior parte desse, querendo ou não, um sacrifício. Hoje em dia a gente diz que o boi nem vê do que morreu, de tão rápido que já foi, nem vê do que morreu. Uma hora tá aqui, outra hora não tá mais. O quanto que as pessoas muitas vezes não sabem a origem das coisas, falam, sabe, e falam mal, sem saber, sem ter um entendimento, e pode até ter a opção de não querer consumir aquele produto, ok, aqui a gente respeita todo mundo, vai consumir o que tu quer. Agora, denegrir a imagem ou falar mal de algo que simplesmente tu tem a opção de não consumir, não, tem pessoas que consomem, tem pessoas que querem, tem pessoas que aderem, tem pessoas que apreciam aquele produto. Claro. Então, tem o entendimento do nosso papel aqui, a gente Vocês tem lugar para todo imaginem mundo. As pessoas que criam esses animais, é intuitivo do homem desenvolver vínculos, tanto que a gente desenvolveu do lobo para o cachorro e tudo foi acontecendo assim. Como que as pessoas que estão ali no dia a dia da criação não vão desenvolver um certo vínculo com aqueles animais? Então é tranquilizador, inclusive para nós produtores, que sabemos que quando aquele animal vai para o abate, existe um protocolo. Existe, abate humanitário, O abate obrigatório. humanitário, É lei no Brasil. nem vê do que morreu. É lei. Então, assim, para nós isso também é tranquilizador. É lei no Brasil. Só para complementar o que o Antônio falou, que eu acho que é muito importante, com relação à informação, né? Então esse consumidor também, além da questão da qualidade, cor, odor, apresentação, saber a origem, de onde veio, aquele produto que fica ali pendurado no mostrador, que o cara vai fazer bife, vai pegar direto ali, vou cortar lá dentro, vou trazer. Então sempre buscar saber a origem de que o frigorífico veio, a questão da inspeção, né? A inspeção, o sistema de inspeção, nada mais é que a transparência de que passou na mão de um médico veterinário, seja ele Ministério, do Estado, município, e que esse animal teve condições sanitárias, ou seja, livre de enfermidades, de qualquer tipo de doença que possa vir a transmitir um problema para quem consumir. Então, o carimbo da inspeção é ok. Pode comer, que isso aqui é confiável, tem saúde uma coisa que aqui. eu queria saber, que nem falamos em inspeção, carne a vácuo, embalada e a carne no gancho. Tem diferença, não tem? Na verdade, a principal diferença que a gente pode Muda o sabor? falar para o consumidor final é que o a vácuo, ao meu ver, além de ser esse processo de maturação também que alguns frigoríficos deixam ela antes de entregar, de 17 a 21 dias, outros menos, outros mais, é a segurança que o a vácuo te dá. A carne é algo muito sensível.
é uma das matérias-primas mais delicadas, né, de tu condicionar, levar para um lado e levar para o outro. Óbvio que os caminhões frigoríficos são magníficos e aí depende muito do business. Muda o sabor? Não. O boi morreu, vai ser um sabor lá no final. Muitos falam disso, do sabor. Eu acho que isso é mais... carne a vácuo. O que acontece, né, que é válido falar, né, existem algumas carnes a vácuo que estão mal condicionadas, ou o vácuo furou, ou ela já tá, que é uma coisa que eu digo muito no curso, tu entra numa gôndola de supermercado, nitidamente tu sabe quanto tempo o a vácuo tá ali também, porque se tá com muita água na embalagem, essa carne a vácuo tá 7 dias ali, 10 dias, se ela não tem quase nada, ela tá há pouco tempo ali. Então existe uma coisa que é muito difícil, que é a gestão do estoque desses lugares. Por ser perecível. Por ser perecível e por ter uma data de validade um pouco... Não é nem menor, nem dá para dizer menor, né? Porque aí a gente ia ter que comparar com alguma coisa. Mas em sabor não vai mudar. Ao meu paladar, não vai fazer... entrou no a vácuo, já mudou. Quando a gente abre o a vácuo, dependendo da situação, é importante deixar que a carne volte a se conectar com o ar e aí ela vai voltar a ter todas as suas propriedades de volta, a cor, o próprio cheiro. Que interessante. Então tem muita gente que tem um preconceito com o a vácuo que eu não teria. Eu acho que é um sistema extremamente seguro, além de ser um processo de maturação. E óbvio, né, irmã, a gente tem que também pensar que a gente vive num estado que gosta muito de cultuar suas tradições, que são passadas de pai para filho. Então, vocês vão voltar lá no meu avô, né? Esse meu avô... Que é vácuo nada, meu filho. Vai lá no rulho lá e me pega uma no gancho lá, tu tá louco? Já botou, já tá em contato com o plástico, já mudou o gosto. Então tem muitos mitos assim que eu particularmente diria assim, abateu o animal, metade da res foi pro a vácuo, outra metade foi e a gente se encontra lá depois no churrasco. Vai ser o mesmo sabor, o mesmo animal. Como é que vai mudar a vida do animal já, né? De anos ali, de genética de pastando de um para o outro. Eu, particularmente, acho que não interfere. E a carne a pasto e de confinamento, existe diferença no sabor? Se tiver que dizer um sim ou não, sim. Mas isso também a Ana vai até poder te desenvolver com mais propriedade de território Brasil, assim. Mas mudou muito também, né? Se a gente parar para pensar, eu tenho 2 cabeças de gado na Vila Assunção ali, no refúgio, que eram os gados que estavam lá no sinuelo do vô. Que ele sentava numa mesa, né, do escritório dele, do escritório sinuelo. Aí tinha uma cabeça de um lado, uma cabeça do outro, e todas as marcas de todos os pecuaristas que ele leiloava, ele mandava forjar um ferro e botava na parede, e ele tem, até hoje eu tenho esse caderno, com todos os nomes de todos os fazendeiros que ele leilou. E ele escrevia com a letra dele, desenhava, ia morrendo e ele ia botando uma cruzinha ali. Aí tinha essas varias. Era uma figura. Então, assim, naquela época eu me lembro da gente abater com 6 anos. Eram animais mais velhos, Animais mais velhos, né? Hoje a gente está batendo bem mais jovens os animais. Então se deixava por muito tempo o animal no campo. E o confinamento até existia, mas não era o confinamento de hoje, né? Do jeito que está hoje o confinamento. Então, para mim, nitidamente, sim, um gado que está solto no pasto, ele vai ter... Por quê? Porque o animal ele é um ruminante. Isso eu me lembro do meu avô e meu pai, médicos veterinários, falando, né? Eles ruminam pasto. Me corrige, tu que é médica veterinária também. Eles ruminam pasto, eles não comem o pasto e também eles acabam ingerindo os grãos do confinamento depois. Mas a essência do animal é ruminar, tanto que ele passa a maior parte do tempo, se a gente pega e vai até o Uruguai, a gente vai ver os animais com a cabeça para baixo ruminando, né? Então, a interferência do confinamento e do grão, ao meu ver, ela veio muito ao encontro também de abastecer e ter satisfazer o consumidor final, principalmente também na maciez da carne, né? Que também vem com sabor, porque essa gordura que entra no marmoreio e na maciez, ela também confecciona sabor. Então hoje eu vejo que a gente tem muitos híbridos e que está tudo certo e que faz bem para toda a cadeia produtiva da carne. Então
Óbvio, tem muitos projetos, e aí por isso que eu digo que às vezes é difícil tu opinar de uma forma tão aberta, porque são milhares de jeitos de criar, e tem gente que confina 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, né? Mas se eu tivesse que te responder, sim, tem diferença do gado que pasta majoritariamente seu tempo do confinado. Aqui no sul a gente pratica mais o gado a campo, né? Aqui no sul a gente pratica, mas eu acho que tem algumas coisas que são importantes. Vamos lá. A primeira pergunta é sobre a questão da embalagem a vácuo e do produto pendurado. Sem dúvida, concordo plenamente com o Antônio. A embalagem a vácuo te traz uma segurança sanitária, questão de inocuidade e proteção. Protegeu sobre qualquer tipo de contaminação que esse produto possa ter passado ao longo dessa cadeia. Claro que é um desafio maior a questão de manter estoque, enfim, né? Toda essa questão, mas isso faz parte, dentro da evolução, isso daí faz parte. A embalagem a vácuo também faz a questão da maturação, né? Então, dentro do vácuo, tirando o oxigênio, eu vou ali ter o potencializar enzimas, que então fazem parte da carne. Ninguém adiciona nada, Sim. Fazem parte naturalmente da composição ali. Claro. Vão trabalhar, vão desorganizar aquelas fibras, e eu vou ter mais produção de líquido, porque eu vou desorganizar as fibras, mas como resultado, eu tenho mais maciez. Então, para mim, Ana Doralina, como consumidora, eu tenho preferência pelo produto maturado, e o produto maturado pelo menos uns 7 dias. Eu, Ana, quando vou no supermercado, olho a data, olho o CIF de origem, a rodinha, e olho o CIF de origem escrito, para ter certeza que além de ter sido desossado aqui, foi abatido aqui. Não adianta só ter a rodinha ali com o CIF daqui do Rio Grande do Sul. Aquilo ali não é a certeza que a carne é do Rio Grande do Sul. No CIF de origem escrito tem que ser o mesmo para garantir que a carcaça não veio lá de cima para ser desossada no Rio Grande do Sul. Isso acontece. Carcaça que desce de outro estado é desossada aqui e sai com o CIF daqui. Isso é uma informação legal. Mas enfim, voltando à questão, melhora a maciez, melhora o sabor, a maturação do que o produto pendurado. Não significa que eu não vou consumir o pendurado, tá lá, o bifado do supermercado, muitas vezes ele vem do pendurado, é o colchão mole que o cara tirou, faz os bifes, bota na bandejinha, a dona de casa vai todos os dias lá e compra o seu bife, ok, qualidade, ok, beleza. Sobre a questão de diferenciação de a pasto e confinado, eu acho que cabe a gente ressaltar que do total dos bovinos abatidos no Rio Grande do Sul, 17% vem de confinamento. A grande maioria, a sumária maioria, né, a gente está falando de mais de 80%, vem de pasto. Então ele não é um grande problema para o Brasil, estou falando abate Brasil. 17%, 18% é o que vem de confinamento. Não vem mais do que isso. Nós somos produtores de animais a pasto. A intensificação veio com melhoramento genético e a alimentação adequada para a gente encurtar esse ciclo do boi velho, 8 dentes, a gente caiu para 4 dentes, 2 dentes. Acho que isso aí também foi uma diferença que São nós animais tínhamos jovens. para o gado argentino Exatamente. e uruguaio, que nós demorávamos mais fazer tempo. o ciclo e nós acabávamos abatendo um animal mais velho. E isso interfere na qualidade. Isso aí. Ponto final. Animal mais velho tem uma qualidade, se tu vai falar em características principalmente como maciez, que vai ter uma certa diferença. Sobre o consumidor chegar e olhar um produto do confinamento e da pasto e notar diferenças, é aquela velha história. Gosto é gosto, né? Flavor que a pessoa sente. Tem gente que sente quando bota na grelha. Ou quando chega a carne na mesa, esse produto de confinamento. Por quê? No confinamento, a fonte de energia é diferente do animal a pasto. Eu vou dar grão, eu vou dar a fonte energética ali que tu vai dar. O confinamento, ele é para a gente terminar o animal, é a terminação. Pode ir a 150, 120, depende muito, cada receita, cada confinamento tem a sua receita. E a fonte de energia. Algumas vão dar um sabor mais intenso. Outras fontes da nutrição, do que está sendo dado para o animal comer, não dá esse sabor tão intenso e o consumidor não sente a diferença. E veio de confinamento, então depende muito do que o consumidor consegue sentir. Tem gente que tem um olfato muito apurado e que ao colocar diz parece carne de suíno. Por quê? Na fonte que usaram lá de alimento para esse confinamento, o animal comeu, por exemplo, milho, comeu alguma outra fonte energética que teve um impacto nesse sabor. A gente vê, nós tecnicamente, pela cor da gordura. Gordura mais branca de confinamento, gordura mais amarela de pasto. Os carógenos, carotenos, todos aqueles que estão no pasto. Ele vai ruminar igual? Igual. O comportamento do bovino ruminante é o mesmo. Ele tem horários para comer, levantou, pastou, levantou, comeu no confinamento, deitou, ruminou. A gente sai para o campo, dá uma camperiada. Quando ele está deitado, já comeu, tá todo mundo de barriga cheia deitado. Eu fico feliz, está ruminando, está com a barriga cheia. Para mim, check, cumpri com o meu papel. Ele já comeu, a refeição dele foi feita. Estou muito feliz.
segue o baile. Ele vai comer de novo e vai comer de novo todas as horas que ele tem ali. De manhã cedo, de tarde, à noitinha, entendeu? E ele vai cumprir o ritual dele, seja ele a campo, seja ele em confinamento. O que o confinamento traz? Encurta ciclo, entendeu? Talvez o tempo que eu fosse demorar no campo, mas isso é muito subjetivo também, então, depende de cada sistema. O tempo que eu demorar no campo para terminar ele, eu consigo encurtar, onde eu delimito quanto que ele vai gastar, ele caminha menos, gasta menos, e a fonte da alimentação dele ali, a nutrição dele é muita energia. É que nem nós comendo doce o dia inteiro, entendeu? Mais ou menos isso, a fonte de energia, daí tu vai, não gasta, não faz exercício, vai botando gordura. Esse é o papel do confinamento. Para quem usa, para quem tem acesso à alimentação para confinamento, aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem o mesmo acesso que, por exemplo, o Brasil Central tem. Tem caroço de algodão, tem torta de amendoim, tem soja, tem milho, cana, tem fruta, citros, muita gente usa. Tudo isso pode ser usado como alimento para o bovino e faz parte da ruminante, aquilo ali pode ser dado. É assim como nós. A gente aqui no Sul se alimenta de uma certa forma. E em outros lugares outros. O boi também vai variando. Exatamente. A gente come o que está disponível no ambiente, né? A pastagem, hoje, o que aconteceu também? O sistema produtivo de pasto, ele evoluiu, entendeu? A gente aqui no Rio Grande do Sul, qual era o nosso problema, Antônio? Era o inverno. O tio Heitor, todo mundo. Era o inverno. Como é que atravessa o inverno? Hoje em dia não é inverno, porque a gente tem a pastagem, que a agricultura nos deixa. Muito obrigada ao produtor de soja. Ele conseguiu contribuir para a pecuária. Ele fez com que eu tenha pastagem no inverno, coloque a minhas mimosinhas, a minhas novilhinhas e chegaram a ganhar 1,7 kg, que é desempenho de confinamento em cima de uma pastagem de aveias e vem, em Santana do Livramento. Então, o quanto essa integração, ela nos beneficia. E beneficia quem? O consumidor. Produto de alta qualidade, animal jovem, vindo de pastagem, com o sabor que o gaúcho busca, que reconhece. Menos tempo, mais barato. Exatamente, e mais barato. Não estou aqui recriminando confinamento. Tem muita carne maravilhosa. Eu consumo muito, eu viajo muito para o Centro-Oeste, vindo de confinamento e não sinto nenhuma diferença de sabor. E intensifica o sistema também. Mas eu acho que, dependendo de onde eu estou, a receita para mim é uma. O meu vizinho do lado não consegue fazer o que eu faço. Beleza, cada um tem a sua receita, o seu custo, o seu produto, aonde consegue colocar, o que ganha, porque isso aqui é um negócio. E fazendo uma carne de qualidade, onde é que a gente erra no assado? No fogo? A grande maioria no fogo. A grande maioria no fogo, e é o que eu costumo dizer, né? Se a gente parar para analisar a gastronomia do assado, ela é muito intuitiva, né? Porque diferente de todas as outras gastronomias que tem técnica, se a gente pegar francesa, italiana, vietnamita, espanhola, elas têm as suas fórmulas assim, do tipo, reduzir um molho aí vai ficar tantas horas. O churrasco tu tem que usar a intuição do homem ou da mulher com um elemento que te desafia a todo instante. Não é uma ciência exata, né? E talvez essa seja a grande paixão de tu trabalhar com fogo, porque ele te desafia desde o momento que tu acende ele até o momento de tu ter que apagar ele. Que se tu não apagar ele, tu pode, enfim, provocar danos estratosféricos, porque ele vai do 1 ao 1000 em segundos, muito rápido. O incêndio toma um lugar com uma fagulha, né? Então, o maior erro da galera geralmente é nessa condução do fogo, né? A temperatura, a brasa ideal, que não é uma brasa ideal, tipo, eu costumo dizer assim, quando a galera me pergunta, eu pergunto assim, tu já pensou quantos graus tu assa uma carne? Já pensou? Não. Já pensou? Nunca. Já pensou, Ana? Eu faço um teste. No olho. 3 segundos com a mão. O que será que os 3 segundos te diz? Quantos graus daria isso? Mais ou menos, alguma coisa ele vai ter que te dizer, né? E aí a gente responde que geralmente, quando a gente escuta aquela dica da palma da mão, que são 5 segundos, ele te dá entre, que também dá, né? Tu pode, aquela coisa que eu digo, tu pode assar com labareda, tu pode assar com 2 segundos, com 3 segundos, mas tu tem que dominar principalmente o que tu quer daquele produto, né? E a matéria-prima que tu tá assando. Se tu pegar, por exemplo, um vazio e tentar fazer ele em 3 segundos, tu não vai acertar o vazio. O vazio precisa de tempo. É um triângulo lógico, tu sempre vai ter uma matéria-prima, que pode ser pecuária ou um legume, do outro lado tu vai ter tempo e do outro lado tu vai ter temperatura. E tu vai jogar gastronomicamente em cima disso. Uma entranha, eu preciso de menos tempo e mais temperatura para atingir a reação de Maillard e manter ela suculenta. Um vazio, eu preciso de menos
temperatura e mais tempo para conseguir chegar numa peça de 2 quilos rugosa, quente, com reação de Maillard, uma gordura bem assada, dourada, não saturada. Que um dos grandes erros é a galera gostar daquela gordura quase torrada. Tem gente que gosta, tudo bem, mas o teu sistema digestivo vai demorar 3 vezes mais para fazer a digestão. Então o teu sentimento de ficar pesado, muitas vezes não é nem porque tu comeu muito, é porque tu comeu uma gordura saturada, e o nome já diz, né, gordura saturada. Teu corpo vai ter que trabalhar mais para fazer essa digestão. Então, de certa forma, era isso. Eu acho que eu fui por um lado, mas não te respondi o que era a pergunta mesmo. O principal erro é dessa gestão do fogo, eu diria assim, que é o principal erro, se é que dá para dizer assim, da galera, né? Mas, só para fechar, para mim não tem certo e errado nessa gastronomia, assim, para que a gente possa até deixar uma mensagem mais aberta para as pessoas, assim, né? O errado é não fazer o assado, ou fazer emburrado, que muitos fazem ainda. Eu vou dizer o seguinte, tem 2 coisas que vocês têm que parar de fazer. Uma é churrasco emburrado e outra é ir comprar carne emburrado. Porque as pessoas, eu fiz muito cliente oculto, sou publicitário de formação, né? Então eu passei anos e anos indo em muitos açougues de supermercado e eu só ficava olhando a galera comprar carne, assim. Até às vezes os gestores dos lugares me dizem assim, mas o que tu faz aí que tu sempre vem e fica olhando as pessoas? Eu falei, eu estou olhando o processo de compra delas. E aí é o seguinte, pode ir no final de semana no açougue. O cara chega mesmo. Opa, tudo bem? Quero uma costela. Só que é o seguinte, tem 10 costelas já e ele não olhou a que ele quer, assim, né? Ele pede pro cara, aí o cara, ele levanta aqui, mostra, essa aí eu não quero aquela que tu guardou lá lá no fundo do... Aí o açougueiro, ele já sabe que se ele não sair dali, o cara não sai dali. Então é a hora que ele vai lá dentro, toma um cafezinho, conversa com o cara que tá produzindo guisado, diz, chegou o Zé aí, cara. Aí ele volta, desculpa, irmão, demorei porque tava lá atrás, essa que eu quero. Mas ele não perguntou a origem, não olhou a característica, ele meio que quer mostrar um endosso, um certo conhecimento. Não, cara, o açougueiro... É que nem o Vozeca dizia lá em Livramento, assim, ó, a gente tem que ter a mania de dar a gorja antes para as pessoas. A galera deixa para dar a gorjeta no restaurante no final, depois que ele já te atendeu. O vô chegava e dizia, meu neto, tu chega e já casa aqui, ó, no início, que esse cara vai te atender bem até o final. E do açougueiro, às vezes é isso, às vezes o cara tem que dar um carinho no açougueiro, porque querendo ou não, ele recebe 10 carcaças lá. Posso dar certeza, por mais padrão que a gente tenha, às vezes tem 2 que tá top. Então esse cara vai saber quem que ele quer destinar essas 2. Então, um sorriso no rosto, gurizada. Vamos lá. Simpatia, exato. É isso aí. Então, para fechar, a temperatura ideal, ou em média para grelhar bifes de 2 dedos, é entre 140 e 160 graus. 5 segundos a mão? 5 segundos a mão, A mão. Só que daí é o seguinte, a minha mão já tá calejada já. Nem eu boto ali, mais. eu fico 1 hora quase, não tem mais digital. Então, a galera tem que ir construindo esse feeling aí dos 5 segundos. De pegar essa temperatura. Exatamente. Pessoal, Prática. Foi um prazer tê-los aqui. Quer dizer, que você nos teve aqui, né, amigo? Posso dizer que foi um prazer também receber os hermanitos e hermanitas aqui no rancho. Foi muito divertido para nós. Então, isso que fica de lição da nossa reunião aqui de hoje. O importante, pessoal, é se divertir, estar em boas companhias, uma boa bebida, e isso vai garantir uma boa refeição. Da mais simples à mais requintada. Pessoal, muito obrigada. Vamos agradecer mais uma vez aos patrocinadores Jato, Pioneer, Bayer, Tulipas Joias Passo Fundo e nossos apoiadores AgroCerati, Produtécnica, Save Farm, Produza Passo Fundo, Marau e Casca e a Copert. Perfeito. Aí, Camila. Um brinde. Meu copo já está um pouco vazio, mas vamos brindar mesmo assim. Salud! Arriba, gracias! Agrobar!